Vamos lá, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live da página hoje. Hoje, dia 10 de setembro, acho que foi amplamente divulgado aí o nosso tema, é o Setembro Amarelo, o mês que a gente não pode falar que comemora, né? Mas que a gente trabalha em cima do... Opa, deixa eu só tirar aqui, vamos ajeitar, ao vivo é assim. É um mês que a gente escolheu para fazer a campanha do vídeo, que é hoje, né? Nenhum dia melhor que hoje para a gente fazer essa live então. Hoje a gente vai ter a participação especial do Padre Vanderlei Rodrigues. Padre Vanderlei que era da paróquia São Tiago Apóstolo aqui, amigo meu. Daqui a pouco vou autorizar ele a entrar aqui. Vamos lá. Daqui a pouco o Padre Vanderlei vai entrar com a gente. Enquanto isso, eu vou contar para vocês um pouco da história do que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo foi criado em 2003, desde 2003 ele é comemorado no dia 10, é o Dia de Prevenção Mundial ao Suicídio, tá? E essa coisa do Setembro Amarelo, ela foi criada com uma história que aconteceu em 1994 nos Estados Unidos. Vou ver aqui, eu só tenho que ficar monitorando aqui, ver se o Padre Vanderlei vai pedir para entrar e eu tenho que dar o aceite para ele, tá? E aconteceu em 1994, quando um jovem chamado Mike M., de apenas 17 anos, ele se suicidou. Ele sofria uma depressão grave e, infelizmente, ele veio a essa atitude extrema de tirar a própria vida. Ele tinha 17 anos, tirou a vida com uma pistola dentro do seu carro, que era um Mustang 1968 amarelo, que ele mesmo restaurou. Então, gente, é uma história muito triste, é uma história marcante, né? Foi assim que foi criado o Setembro Amarelo, foi dada essa homenagem ao Setembro Amarelo. No funeral do Setembro Amarelo, amigos e familiares distribuíram cartões com fitas amarelas e dizendo lá, se você precisa de ajuda, se você está com depressão, se você está se sentindo mal e se tem ideação suicida, peça ajuda. E assim nasceu o Setembro Amarelo. História interessante, né, gente? Deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu vou aguardar o Padre Vanderlei chamar. Na hora que ele chamar aqui para participar também, eu entro. Isso aí, vamos entrando. De novo, boa noite. Bastante gente já, 17 pessoas na sala. Vamos lá. Vamos, Padre Vanderlei, estamos aguardando ansiosamente o senhor, hein? Vamos lá, gente. Boa noite, Rose. Todo mundo está assistindo aí. Só ficar de olho aqui. Que o Padre Vanderlei pode entrar a qualquer momento. Vamos lá, bem-vindo, pessoal da Criarte aí, da Escola Criarte. Opa! Vamos lá. Daqui a pouco, o Vanderlei para dividir a tela com a gente. Vamos lá. Rogério Garcia. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo, Lúcia. Boa noite, Padre Vanderlei. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, povo de Deus que nos acompanha aí por esse Amém. Essa canal bênção, Padre. inovador. Deus abençoe a você e a todos os que nos acompanham nesta noite. Amém. Bom, Padre, tava abrindo aqui já falando um pouco do Setembro Amarelo, aquela história do menino do Mustang amarelo que infelizmente se suicidou, né? Ele tinha muitas expectativas de vida e ele gostava muito daquele carro dele, mas ele sofreu de uma depressão muito grave e acabou tomando essa atitude, né? Eu vou discorrer um pouco aqui, Padre, de um material que a gente tem, que são dados da Organização Mundial da Saúde. Os casos de suicídio eles ocorrem na maioria das vezes mais por impulso do que pelo próprio planejamento. As pessoas que têm vontade de se matar, elas consideram o ato de pôr fim à própria vida como um alívio de sofrimento delas ou de outras pessoas. A desesperança, o pensamento negativo, falta de perspectiva, dificuldade pessoal em buscar soluções para a própria vida, são as maiores causas da ideação suicida. Um terço, uma a cada 3 pessoas,
pensam em se matar ou teve alguma ideação suicida. 18, isso é importante, de suicídio em média antes de cometer o suicídio em fato. Olha, padre, esses dados são alarmantes e são dados que a gente vê no dia a dia. Eu, como profissional de saúde, a gente enxerga no dia a dia. Muitas vezes a gente sabe que tem um acordo da imprensa, dos meios de comunicação, para não fazer a divulgação, que se tem a ideia que se isso se tornar uma coisa muito noticiada e muito banal, pode incentivar pessoas a fazer isso, né? Padre, dentro do seu conhecimento, o senhor que é formado em psicologia e fez o seu TCC sobre suicídio, como se encaixa historicamente a questão do suicídio? Porque nos últimos 45 anos, 60%, nos últimos 45 anos, aumentou 60% o número de suicídios, né? Como que o senhor explica isso para a gente historicamente, padre? Tá. Deixa eu só fazer um esclarecimento primeiro, né, tá? Que senão é falsidade ideológica. Bom, primeiro, eu estou concluindo um curso de psicologia, tá? Ainda não terminei, mas eu estou lidando com psicologia já há muitos anos. E o seu TCC é sobre suicídio, né? Assunto, envolve ansiedade e também ideações suicidas, né? Meu TCC ele vai nessa linha. Historicamente, né, o suicídio... Em primeiro lugar, o que é o suicídio? Né? Vamos começar pelo começo. O suicídio podemos considerá-lo como aquela morte em que a pessoa, de uma maneira indireta ou direta, atenta contra a própria vida, sabendo aonde quer chegar, ou seja, qual é o resultado a que ela quer chegar. Diretamente, por exemplo, um tiro na cabeça. Ela pode fazer isso. Indiretamente, negar-se a alimentar-se direito, a cuidar do próprio corpo, cuidar da própria saúde. São formas. Isso a gente vê muito no serviço de saúde, isso é um sinal evidente. É corriqueiro, né? É corriqueiro isso. Historicamente, como podemos situar o suicídio? O suicídio sempre existiu na história da humanidade. De um que cometeu suicídio? Consegue lembrar? Começa com Ju, termina com Dá e não tem nada no meio. Exatamente, o mesmo que traiu Jesus, ele também cometeu um suicídio. Por algumas moedas de ouro. Bíblico. É isso, por 30 moedas de ouro. Mas, se olharmos bem antes, no mundo grego e romano, o suicídio era visto de uma maneira diferente. E as pessoas consideravam aqueles que cometiam suicídio com um olhar diferente de como nós vemos hoje. E como era? Tanto no mundo grego quanto romano, o suicídio ele era um direito de todo cidadão livre. Por exemplo, em Atenas, todo cidadão livre, e o que quer dizer com cidadão livre? Aquelas pessoas que podiam participar da vida pública, que podiam ir para a ágora, discutir as questões mulheres, não teriam esse direito e não teriam essa liberdade para escolher. Mas todos aqueles que poderiam ir participar da ágora, das discussões acerca da coisa pública, acerca das questões relacionadas à cidade, eles tinham esse direito. E como acontecia o exercício desse direito? Normalmente, iam para uma assembleia de anciãos e ali, então, expunha a sua situação e ele receberia, digamos assim, o aval para cometer o atentado contra a própria vida. E receberia até mesmo o veneno para o qual que ele poderia utilizar. Por exemplo, no mundo grego nós temos Sócrates. Sócrates, ele foi condenado a beber cicuta. Ele poderia ter fugido? Foi. Mas ele aceitou aquela pena. Ele foi considerado como alguém que era, digamos assim, uma má influência para a juventude, mas ele era o inverso disso. Há até alguns estudos que comparam ele com Jesus Cristo, o tamanho era a sua dignidade, seu modo de proceder. E ele acabou aceitando
formos pensar bem, meio forçado. Mas entre eles, qualquer pessoa que fosse considerada um cidadão livre poderia fazer o exercício desse direito. Bastaria, então, se colocar perante uma assembleia de anciãos. Na Idade Média, nós vemos um outro olhar sobre aquelas pessoas que cometiam esse ato. Na igreja, por exemplo, de toda a Idade Média, como o suicídio será visto? Como um verdadeiro, uma experiência, digamos, espiritual de caráter mais demoníaco. E como tal, visto como um pecado. E nesse sentido, qualquer pessoa que cometesse um ato suicida, essa pessoa já seria, então, uma pessoa excomungada, que não poderia ter sequer uma bênção, né, no seu funeral. Não poderia. E mesmo que houvesse somente a tentativa, mas não tivesse dado certo a tentativa de suicídio, essa pessoa seria excomungada. Essa pessoa seria excomungada. E o que acontecia com os corpos daqueles que cometiam suicídio nesse período da Idade Média? Possivelmente, e acontecia com muita frequência, de esses corpos serem torturados, arrastados por cavalos, esquartejados, colocados, amarrados em estacas, como um péssimo exemplo a ser seguido. E, neste sentido, na Idade Média, foi um período de grande incompreensão em relação ao que está por trás desse ato, né, do suicídio. Daí damos um salto. No início do período do humanismo, do classicismo, e século XVII, nós vemos um retorno ao período clássico e, sobretudo, pairando a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, o homem como centro. E se centro, o olhar também sobre o suicídio muda. E como passa a ser visto, então, esse ato? Passa a ser visto como um drama humano, um verdadeiro drama humano, que ocorre através da melancolia. Melancolia era a maneira que toda a tradição considerava para o que nós chamamos hoje de depressão. Hoje chamamos de depressão. E a partir de quando, padre, teve a sociedade, né? Ela passou a olhar com esse olhar mais humano, compreendendo esse ato. A partir de quando que isso foi ficando, não digo mais aceito, né? Mas que o pessoal teve aquele olhar de mais compaixão esse tipo de pensamento, ou com quem manifestasse isso, ou até demonstrasse. A partir de quando isso foi visto assim com um olhar mais humano, com um olhar mais caridoso? Nesse período que eu estou colocando aqui, no qual o homem passa entre século XVI e XVII. A partir desse período, a partir do momento que o suicídio passa a ser visto como um drama humano, fruto de uma melancolia, ou seja, de uma falta de esperança, o olhar mais caritativo passou também a ser visto. E nesse período, o suicídio passou a ser objeto de estudo. No século uma obra que em 4 volumes e que até hoje é considerada uma obra de referência, chamada Anatomia da Melancolia. O autor é Robert Burton, e 4 volumes discorrendo sobre o drama humano, que é a melancolia, e, portanto, veja bem, eu disse que na Idade Média, algo abominável. Agora, e que, nesse sentido, a pessoa, então, seria passível de viver um inferno na Idade Média. Com Burton, nesta obra, eu quero destacar uma das frases dele que são muito marcantes. Ele diz assim: se existe um inferno, o maior inferno está exatamente no coração humano,
através da vivência da melancolia. E o que quer dizer isso? A pessoa que comete o suicídio, ela está vivendo um verdadeiro inferno dentro dela. Ela não está no seu estado. E nesse sentido, o olhar para com essa pessoa tem que ser já um olhar não mais condenatório, mas um olhar mais caritativo. E nesse sentido, falar sobre a partir de então passou a ser algo importante e tudo. Nós temos uma outra obra que em 1897, né, pelo sociólogo, né, um dos corifeus da sociologia, Émile Durkheim, que tem o título O Suicídio. Exatamente esse título. E nesta obra, ele coloca, inclusive, tipos de atos suicidas. Olha, estamos falando de 1897. Século XIX, portanto, já estava sendo visto. E ele diz o seguinte, né, que uma pessoa, quando comete suicídio, não pode ser vista isolada do seu contexto social. O suicídio, ele tem o fator social que deve ser considerado. E Durkheim, então, ele classifica 3 tipos de suicídio. Um que ele chama de egóico ou egoístico, tanto faz, no qual a pessoa coloca as questões pessoais acima de todas as outras coisas relacionadas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, ele não considera que a vida vale a pena porque tudo que está ao seu redor ele vê com uma cor um tanto cinzenta e que, portanto, não é condizente com a sua grandiosidade, com a sua dignidade. E que, portanto, não vale a pena continuar com isso. Padre, tem algumas condições, tá, que são comuns entre suicídio. Eu vou elencar algumas aqui das primeiras, tá? Que são as físicas, que são doenças orgânicas incapacitantes, né? Nós temos muitas aí. Hoje em dia são mais conhecidas. Antigamente era muito difícil do pessoal ver, mas hoje a gente tem um convívio social muito maior, uma rede de amigos muito maior. Dores crônicas, lesões, doenças como o câncer, né, que hoje, devido à nossa condição de alimentação e até a condição que a gente vive mesmo na cidade, aumentou bastante. A esclerose múltipla, que todo mundo conhece, né? E várias outras doenças, às vezes, que as pessoas ficam assim, sem perspectiva nenhuma, ficam muito tristes e às vezes não têm o apoio. E aí vem o fator social, que é todo em volta de tudo que o senhor está falando, que tem o histórico familiar de suicídios, tem transtornos psiquiátricos que levam a pessoa a ser, ela não ser aceita, né? Ela ter rejeição na família, no círculo de amigos, história de violência física e sexual, principalmente na infância, violência intrafamiliar mesmo, violência doméstica, a dinâmica familiar, né? Tem muitas e muitas situações, até a questão da opção sexual, muitas vezes, a homossexualidade, e até um dado tempo tinha um protocolo que não se fazia exame de HIV nas sextas-feiras à parte da tarde, porque não dava tempo para encaminhar a pessoa para um serviço psicológico. E se a pessoa passasse o final de semana pensando nisso, o serviço público não tinha como oferecer esse serviço no final de semana, podia ocorrer a possibilidade de suicídio, que era muito comum. Então, acho que isso encaixa tudo no que o senhor falou do ambiente, né, que a pessoa vive. Exatamente. Então, aqui eu vou fazer isso que você acabou de dizer, eu vou trazer para dentro do aspecto aqui que o Durkheim estava discorrendo. Então, as questões pessoais que envolvem a própria pessoa são colocadas acima de tudo aquilo que está ao seu redor. E, então, nesse sentido, o único modo de acabar com aquilo que está me atormentando aqui internamente seria tirar a própria vida. E aí, no caso, as questões de ordem orgânica, doenças, todas elas não condizem com o meu eu. A questão do gênero não condiz com o meu eu, que eu considero que está além. Ou seja, o que está ao meu redor não aceita tudo isso, não está à altura da minha própria dignidade. E por isso tirar a vida é importante.
Mas ele coloca um outro fato que talvez se encaixe em tudo isso que você acabou de dizer. Um outro aspecto. Ele chama de aspecto o suicídio altruísta. E o que seria esse o suicídio altruísta? Existem questões que estão além de mim, ou seja, além de mim, são muito maiores do que eu e que, portanto, eu não tenho como lidar. E aí, nisso que você falou, a questão da tarde, não atendi à tarde, mas tem um outro horário também que é super perigoso, sobretudo para quem tem depressão, no meio da madrugada. No meio da madrugada, ali vamos colocar 3 horas da manhã, entre 3 perigosíssimos para quem está com depressão, porque é exatamente nesse momento que a pessoa enxerga o que está para além de si, trágica e catastrófica para a que diz respeito à sua pessoa. Mas ele coloca aqui que essa questão do suicídio, para além de si, digamos assim, é bem trágica. É trágica, mas ao mesmo tempo que vale a pena tirar a própria. Dar exemplos, como por exemplo os kamikazes japoneses, ou então aqueles homens que não. Vamos colocar um exemplo aqui das Torres Gêmeas, do World Trade Center. Ou seja, a causa deles era maior do que a própria vida. E, ao mesmo tempo, ser maior, a causa que está maior no sentido. Um outro tipo que chama muito a atenção diz respeito à inadequação. Ou seja, eu não me sinto de pertencer a esse mundo aqui, que é uma derivação de todas as outras. O fato é que, historicamente... Padre, eu posso... Sim. Sim? Eu vou colocar aqui alguma coisa que você comentou sobre essa questão da honra, né? Você citou a questão dos kamikazes. Eu tenho um dado aqui que diz da Organização Mundial de Saúde que, em números absolutos, o Brasil ocupa o 9º lugar. Os primeiros são China, Índia, Rússia, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Ucrânia e depois o Brasil. Em números absolutos, o Brasil ocupa o 71º lugar, quando você coloca isso relativizando pelo número de pessoas, né? Pelo número de habitantes. Sim. E aí o Japão tem o maior índice de suicídio, justamente que é uma cultura que cobra muito, né? Eu até vi um exemplo esses dias de um governante que ele tinha um cargo, se eu não me engano, era um congressista, e ele foi acusado de algum deslize que ele fez por corrupção, e aquilo ele tem aquilo como se envergonhasse a família dele, né? E aí ele foi lá e cometeu o suicídio ao vivo. E muitas outras ocasiões, às vezes, já vi casos no Japão, já li sobre casos no Japão que a pessoa se suicidou porque foi acusada e depois, mesmo ela sendo inocente, mas naquele momento que ela estava sendo acusada, para ela não manter aquela vergonha, aquela desonra da família dele, ele tirou a própria vida. Exatamente, isso é um fato importante. O Japão, assim, nesses números aqui, eles estão em 5º lugar, né? Em primeiro lugar está a China, depois a Índia, depois a Rússia, depois os Estados Unidos e depois o Japão. No caso do Japão, é um fato emblemático, né? Que o Japão tem uma cultura bastante rígida, né? Talvez hoje não esteja tão quanto no passado, muito cobrada, mas ainda né? hoje Muito cobrada de desempenho, né? Muita cobrança. E se entendermos que o suicídio é um ato de desespero, o suicídio a gente poderia usar assim de uma maneira um tanto mais filosófica. O suicídio é uma solução definitiva para provisório. No caso do Japão, então, por exemplo, entre os jovens, sabemos que aí um dos dados é que entre 15 e 30 anos é um dos mais que acontecem. No Japão, um jovem que não consegue entrar na universidade tem essa questão da honra, da mesma maneira como esse empresário que você colocou. E, nesse sentido, vai para aquela solução, para uma coisa que é provisória, que é vestibular, vamos colocar assim, uma simples tentativa de entrada na universidade. Vai para essa tentativa. Uma tentativa desesperada, que não vê mais a luz no fim do túnel,
e que acaba chegando ao ato propriamente dito. No Japão acontece demais, e no passado, no Japão, acontecia mais ainda através dos samurais. Os samurais, toda aquela questão da honra que está... eles cometiam um ato que era tirar a própria vida se não conseguissem realizar a sua missão. Se não me falha a memória, né, parece-me harikari, alguma coisa assim, que se chamava esse ato, esse gesto de cravar uma espada na própria barriga e pronto, tirar a própria vida, mas como uma questão de honra, porque aquilo que estava além dele era muito maior e que, como ele não conseguiu, era considerado um fracassado. Essa questão do fracasso acaba gerando um desespero. Quanto sofrimento se não deve ter causado, né? Às vezes uma espada, às vezes um método que ele podia não obter êxito, né? Na hora que ele tentasse cometer o suicídio. Eu fico imaginando assim, hoje ainda, né? Muitas vezes a gente já teve casos aqui muito próximos mesmo, que as pessoas tentam cometer o suicídio e depois ficam com as sequelas. Nós falamos em tentativa de suicídio. Quem mais tenta suicídio? Mulheres. As mulheres tentam muito mais suicídio. Mas quem mais tem êxito? Quem mais tem êxito são os homens. Né? E por quê? Se a gente for pensar bem, as tentativas de suicídio que as mulheres praticam, elas vão de encontro àqueles atos, por exemplo, tomar medicação, tomar alguma substância, que nem sempre vai dar certo. Eu conheci vários. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que tomou uns 20 comprimidos achando que aquilo ia tirar. Graças a Deus ela está viva e recuperou. O homem, por exemplo, o que ele vai tentar? Um enforcamento, vai dar um tiro na própria cabeça, vai tentar uma outra coisa que é mais eficaz. Né? No caso das tentativas das mulheres, são muito maiores, são muito mais. Mas os homens vai fazer alguma coisa mais eficaz. Eu tenho aqui outros números que diz sobre isso, né? Que agora, e esses dados são de 2018, tá? 2019 não foi levantado, 2020 agora com essa pandemia foi mais difícil a gente levantar alguns dados. 100 mil pessoas aproximadamente se suicidam por ano, significa alguém se matando a cada 40 minutos. Atualmente já chegou entre as 10 maiores causas de morte, não tem muito tempo que ela chegou entre as 10 maiores causas, ou seja, ela está numa ascensão. De suicídios consumados aumentou consideravelmente nos últimos 20 anos, porque muitas vezes aconteciam as tentativas e, como não obtinha êxito, às vezes com algum tratamento, às vezes a pessoa conseguia tirar essa ideação. E mulheres, elas tentam muito mais que os homens, mas os homens, eles têm mais efetividade, até porque eles têm mais acesso aos meios letais, né? Principalmente quando se diz a policiais, né, a médicos, e ainda tem algumas profissões que são mais homens do que mulheres. E um dado interessante também, padre. Hoje, os idosos cometem mais suicídios que os jovens. O Japão tem a taxa mais alta entre jovens, mas na média geral mundial, os idosos eles se suicidam muito mais do que os jovens. E se você analisar socialmente, teve um índice de aumento de suicídio no Chile após uma reforma de previdência, que os idosos foram ficando desassistidos. E aí aumentou muito mais depois que começou a chegar essa faixa que os idosos ficaram desassistidos, né? São muitos fatores, né, realmente. Com certeza. Né? Essa questão do suicídio, do cuidado, ela é muito drástica. Né? No caso, você falou dos médicos, né? Entre os médicos ocorrem muitos suicídios, e entre residentes de medicina também. Entre policiais, de fato, eles têm todos os acessos, policiais e médicos têm acesso a tudo aquilo e têm o conhecimento de saber que aquilo é letal. Então, a efetividade o sucesso, digamos assim, no ato do suicídio, ele vai ser real. Entre as pessoas acima de 65 anos, que de fato, entre os jovens ocorre bastante, mas entre os idosos é muito mais o número. Só quero fazer uma correção de um dado aqui, não é 100 mil pessoas não por ano. Na realidade, desde 2014, esses dados giram em torno de 800 por ano. E não é nem 40 milhões
segundos. E há tentativas a cada 3 segundos, só que não necessariamente com sucesso. A cada 40 segundos acontece um suicídio. É muito Entre os mais idosos, assustador. é muito mais assustador ainda do que esses dados aí. E com certeza aumentou. Estamos falando de período de pandemia aqui, com certeza aumentaram esses números. Já Na, não são, já não 2020 a estamos gente não atuais. achou, Não, e não a tem gente mesmo, não achou porque dados para 2020. Eu tenho dados isso. aqui levantados em Londrina, no estudo pelo um grupo docente da UEL, tá? E acompanhado, esse estudo foi acompanhado pela doutora psicóloga nossa do NASF, que é da Unidade de Santiago, doutora Giane Albiazetti. Em 2010, foram 22 casos de suicídio em Londrina. Em 2016, durante todo o ano, foram 40 casos. Em 2017, já foram 42. Pois é. E esse ano, eu Então, a acredito, a gente tendência é baseando... sempre... Ah, vai bater recorde, com certeza. A hora que tivermos E, acesso aos dados, veremos que o acesso é muito grande. E aí, sim, pensemos o seguinte, né? As pessoas acima de 60 anos, a questão da esperança fica muito fragilizada. Muito. O que é a desesperança? A desesperança é não poder esperar nada. Como eu diria, numa outra linguagem, uma luz no fim do túnel. A desesperança é um desconsolo, é estar sem o solo debaixo dos pés. E o que os idosos mais estão presenciando nesse período de pandemia, por exemplo? Solidão. A sensação de solidão, a sensação de abandono. Embora as redes sociais, né, propiciam um contato, mas não é o contato exatamente próximo, como normalmente a pessoa sente aquele afeto de poder o abraço, o abandono por parte dos idosos, a falta de esperança, a falta de expectativa de uma vida melhor. Questão de desemprego, muitos idosos nem sequer conseguiram se aposentar. E aí vem a questão da renda, as suas dívidas. Tudo isso vai fazendo com que a autoestima, a esperança caia por terra. E, nesse sentido, o desencadeante, o gatilho para um ato de suicídio é muito grande. Se a ô, pessoa já tiver alguma questão padre, genética, sim, pode falar. eu vou colocar um exemplo aqui. Daqui a pouco vou dar uma passadinha aqui nos comentários e ver se o pessoal tem questionamento ou alguma coisa que o pessoal quer colocar. Mas o senhor pode continuar discorrendo com a sua linha de raciocínio. Eu quero colocar Sim. uma coisa aqui que é muito evidente. Nós temos aí hoje as redes sociais. Diz com um amigo meu, e a gente tinha uma mania besta que tacava uma manga em cima da casa do outro, lá no quintal da casa do outro, para saber que o outro estava saindo na rua para chamar, para tentar socializar. Olha que coisa boba. A gente precisava fazer uma tarefa de escola, a gente saía, eu saía, andava 1.200 metros a pé, de bicicleta, para a gente interagir, para a gente conversar. E não, hoje não. Hoje você precisa mandar um trabalho de escola, o coleguinha manda pelo WhatsApp, está feito ali, né? Não teve contato, não foi comprar uma tubaína e uma paçoquinha na venda. E nisso eles não interagem, eles não discutem, eles não trocam ali figurinhas da própria vida, coisa familiar. E aí fica esse contato de rede social. E é muito raro você ver, por exemplo, alguém colocar numa rede social, isso é até um sinal de alerta, eu não estou bem, hoje eu estou uma droga. É raro. A pessoa pode estar mal, mas ela posta uma foto do pôr do sol, linda, ela coloca uma foto, agora tem o TBT, né, que é aquela foto de dias atrás, do passado, coloca na piscina, coloca na praia, e só coloca frases positivas. E eu vejo muito isso, casos que eu sei que a pessoa tem um problema grave com depressão, pessoa que tem até ideação suicida, e no Instagram, no Facebook, está tudo muito bem. Isso fica mais difícil de detectar, padre? Fica mais difícil da gente conseguir perceber e, né, causa essa distorção na percepção da coisa? O que o senhor acha? Vamos por partes, então. A pessoa diz, eu estou bem, né? Através de uma imagem, de um pôr do sol lindo, uma paisagem que manda pelo... Mas ela nunca vai manifestar por diversos motivos. Se for homem, homem não tende a falar. Mulher, É mais normalmente difícil. a mulher vai falar,
mas de uma outra maneira, maquiando através desses meios que você colocou. Mandou a paisagem, mandou a musiquinha, mandou alguma coisa, né? Por exemplo, se um dia eu pudesse ver, né? Né? Você está entendendo o que Meu eu estou dizendo? passado inteiro. Exato. Então a pessoa está mandando a imagem, mas no fundo, nas entrelinhas, tem uma mensagem ali. Se ela está dizendo bem, ela pode estar dizendo, no fundo, eu estou acabado, eu estou rejeitado, estou depressivo, insatisfeito com a minha própria vida, eu me sinto estranho, né, uma peixe fora d'água, estou sozinho, solitário, enfim, perdido, não há o que fazer. Enfim, tem muitas, me desculpe a expressão, e todos aqueles que nos acompanham, muitas minhocas que estão passando pela cabeça da pessoa. Né? Essas minhocas são sérias, são muito sérias. E o que fazer para detectar, então, com relação a essa pessoa? É Tinha um cantor que necessário dizia, né? detectar? Cada um de nós é um universo dentro da nossa mente. Exatamente, é bem isso aí. O que fazer para detectar? Perceber sinais. Normalmente, uma pessoa, quando ela está com ideação suicida, ela está maquinando ali na mente dela, né? As minhocas estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo ali na mente dela. Ela vai dando determinados sinais. Por exemplo, expressões tristes, falas, às vezes dizer, ah, não tem jeito mesmo, a vida não vale a pena, o que pode ser, inclusive, mal interpretado como uma espécie de autopiedade por parte de outras pessoas e que vão acabar fazendo julgamentos do tipo, isso é frescura, isso não é nada, deixa disso, né? São verdadeiros mitos que São se mitos, vai criando. existem crenças no trabalho no serviço de saúde. Crenças, exatamente. Assim, tipo assim, o pessoal, se eu perguntar sobre suicídio, eu posso induzir a pessoa a fazer. E não é isso. Se Uhum, ela está ameaçando, ela está querendo só manipular a gente. Ou tipo assim, quem quer exato, se mata mesmo. Vai lá e pula de um prédio. Né? exato. Qual Está querendo outra? chamar a atenção, quer chamar a Essa atenção. quer chamar a atenção. Teve gente que eu ver falar assim, no lugar dele eu me mataria mesmo, né? E falar que quem se mata é bem diferente de quem tenta, não é. Porque às vezes o pessoal está olhando de fora, mas a gente sabe que são 18 tentativas em média para fazer, né? Isso é uma coisa, a gente tem que perceber. Tem alguns sinais, né, padre, que dá para a gente perceber. Então, as falas, se a pessoa está se isolando demais, é um problema, né? Se está com um aspecto muito triste, isolamento, triste, ou seja, você já tem que prestar atenção, ver se não tem aí sinais de depressão, se a pessoa não está se sentindo inútil, solitária, né? O que está havendo, porque disso já pode imaginar o que pode estar passando pela cabeça da pessoa. E, neste sentido, nunca, por exemplo, chegar na pessoa com uma espécie de moralismo, de dizer, deixa disso, isso não é nada, isso é frescura. Não, não usar esse tipo de linguagem nunca, mas o ideal é o quê? Vamos conversar um pouquinho, vem aqui, procure colocar um alto astral na vida dessa pessoa e escutar o que ela tem a dizer, para perceber se de repente ali ela já não está meio que dizendo, isso vai ter um fim, isso vai acabar, né? Olha, esse vai acabar, pode que acabar é esse, né? É necessário prestar atenção nas falas da pessoa, porque as palavras, elas escondem as ideações. E uma pessoa, ela pode estar tendo Oh, simplesmente uma ideação, num primeiro momento, uma ideação, mas não necessariamente ainda planejou, mas a ideação pode evoluir para um plano sim. suicida. Quando a gente pergunta, até a doutora Giane sempre orienta, eu fiz um curso com ela a respeito de suicídio. Quando você fala para a pessoa, né, você pergunta assim, se você desconfia, você pode falar abertamente com ela. Geralmente separado, se você tem uma certa intimidade com a pessoa, no tete a tete só com ela, falar assim, você já pensou em se matar? Já pensou em tirar a própria vida? Que a pessoa fala, se a pessoa der aquele sinal, não tenho mais vontade de viver, tenho vontade de morrer. Se ela falar assim, já, você pergunta, e você já pensou como? Se a pessoa falar, não, eu nunca pensei, ela está com uma angústia muito forte e é a hora da gente trazer ela conosco.
Se ela falar, eu já pensei como, aí é a hora da gente realmente não poder deixar essa pessoa, não é deixar sozinha ou prender essa pessoa, mas é hora da gente trazer essa pessoa para o nosso lado, para conversar, né? Esse é um sinal muito, muito, muito grave. E uma coisa, padre, que a gente tem que combater, às vezes tem algum problema na família, às vezes eu mesmo tive que colocar o meu filho no psicólogo, eu muitas vezes, né, dependendo da situação, uma condição estressante no trabalho, um conflito, principalmente familiar ou escolar, você vai para o psicólogo. E eu vejo muitos pais, né, falarem assim, meu filho não é doido. Eu falo assim, eu não sou louco para ir no psicólogo. Mas todos nós, o psicólogo é um profissional de apoio, todos nós precisamos, às vezes. A vida moderna ela trouxe muita complexidade para a gente lidar, coisas novas, comportamentos novos que a gente não estava habituado, né? O senhor colocou historicamente como tudo mudou tanto e às vezes ainda a gente estigmatiza uma coisa, né? Tem um preconceito por um tratamento, achar que tipo assim que a pessoa é incapaz, né? Fala assim, olha, se eu for no psicólogo é porque eu tô louco, porque eu tô incapaz, né? E tem muito isso, não tem, padre? Com certeza. Falar de acompanhamento, de terapia, ainda, num certo sentido, é um tabu. Falar de suicídio ainda é um tabu e precisamos quebrar esse Essa é a tabu. palavra que eu... Da mesma maneira, as terapias. As terapias não necessariamente quando a pessoa já está numa situação crítica. Uma pessoa quando sente o desejo, por exemplo, de se conhecer melhor, vale a pena buscar uma terapia, um acompanhamento psicoterápico, um psicólogo. Vale a pena para se conhecer e de repente vai descobrir coisas ali potencialidades que nem imaginava que tivesse. E um novo horizonte para a própria vida, e nesse sentido, uma prevenção de algo que futuramente poderia acontecer, né? Como uma ideação suicida também. Sabe o que acontece, Rodrigo? As pessoas vão criando crenças que são chamadas disfuncionais. Os tabus, muitos deles, levam a crenças disfuncionais, entre as quais, por exemplo, quando fala, está querendo me levar para um psicólogo, a ideia, então, o conceito que a crença presente, o conceito que minha família, meu pai, minha mãe, ou, sei lá, meu irmão, não importa quem, está tendo de mim é de que eu sou louco, é de que eu sou louco. A pessoa criou essa crença, daí tem a resistência a uma psicoterapia. E essa crença é uma crença disfuncional, que não ajuda no crescimento, no amadurecimento e na saúde mental dessa pessoa. Então, a busca por ajuda é sempre em vista da saúde mental e a satisfação, a felicidade da pessoa. De simplesmente uma questão curativa, mas se trata de uma questão preventiva também. E, nesse sentido, pode falar. Não, eu lembrei agora de uma música da Amy Winehouse que se chamava Rehab, né? Que é reabilitação. E já na primeira frase ela lembrava, o senhor que fala inglês, o senhor deve saber melhor. Mas ela começava a falar, tentaram me levar para a reabilitação, para o tratamento, mas eu disse não, não, não. Porque as pessoas que tentavam levar ela, na verdade, queriam, se eu não me engano, cercear ela de cantar e tudo mais. E porque achavam que era a música que levava ela para as drogas. E ela cometeu um suicídio, né? Porque uma overdose, ela já disse que tinha essas ideias, né? Padre, só mais um espacinho. Eu estou começando a dar uma lida nos comentários aqui. O pessoal pode ver que muitas vezes eu estou ouvindo o senhor e estou olhando de lado, porque eu estou acompanhando os comentários e vou tentar incluir um pouco o pessoal na participação, tá? A Rosina perguntou aqui, o que a saúde pública local poderia realizar nos bairros, nas famílias, como prevenção para esse acometimento mental? A gente já tem, Rosina, no serviço público, a gente tem grupos de apoio, pode procurar, a psicóloga trata em grupos e, em alguns casos, são tratados individualmente, porém, a demanda é muito grande. Vem para a UBS, vem a demanda da escola, vem a demanda dos trabalhos, vem muita coisa. Assim, realmente,
As nossas lives, nossos últimos debates, eu sou pré-candidato a vereador e trago muitas propostas para a saúde. E uma delas é a gente ter um olhar para o ambulatório do CAPS para poder aumentar esse acolhimento. Quando a gente aumenta esse acolhimento, a gente vai tirar o pessoal do UBS, porque a pessoa que está mal psicologicamente, muitas vezes não tem condição de se tratar no UBS. Quando ela vai, ela se sente muito pior, porque muitas vezes ela acha que o caso dela não tem solução, ela com outros males da saúde dela. Então, esse serviço já tem. A gente tenta trazer o pessoal, e aí nós temos duas coisas, a demanda e o tabu. E a gente tem que trabalhar as duas juntas, a gente tem que aumentar o jeito de acolher mais essa demanda e quebrar esse tabu. E debates como esse que a gente quebra o tabu. Padre, pode prosseguir, eu vou dar mais uma olhadinha se tem mais alguma pergunta. Quem quiser participar pelos comentários, vai colocando uma pergunta, alguma colocação para o Padre Vanderlei. Ah, pode seguir, Padre. Então, se a gente for pensar que o ideal é a gente quebrar o tabu, uma das coisas é ajudar as pessoas a se sentirem acolhidas. Bom, serviços já tem, nós temos os CAPS, por exemplo, CAPS, NASF, temos as UBSs, temos aí nas universidades, né, o serviço de apoio à saúde mental, né, por exemplo, Sim. onde eu estou, tem lá a clínica, né, psicológica, que tem os estagiários com um acompanhamento dos professores, né, fazem todo um trabalho de Para ajuda. não perder Então, o ensejo, Padre, às vezes eu falo por cima do senhor, como tem esse tempo da internet, mas tem o Disque Covid em Londrina, ele está atendendo também, tá? Das 8 às 16 horas, 0800 400 123, ele atende também como apoio psicológico, tá? Só para lembrar nessa época de pandemia. isso. Tem o CVV também, Centro de Valorização da Vida, que também ali é um momento de escuta. Sim. É importante entendermos que escutar sem fazer julgamentos, sem moralismos baratos, mas acolher. Porque quem está com ideação suicida, não importa se no risco baixo, médio ou grave já, está sofrendo muito. Ela não vai tentar o suicídio porque gosta de sofrer ou simplesmente acha uma coisa maravilhosa. Não, ela está passando por um sofrimento interno muito grande. Saber acolher o sofrimento. Daí, inclusive, vem a palavra misericórdia. Eu, como misericórdia, é compreender e acolher a miséria do outro. Esse que vem a mim e que vem manifestar o seu sofrimento através da sua fala, ele está vindo com as suas misérias, com as suas fraquezas, com o seu sofrimento. E eu preciso escutar. Uma escuta que, no caso dos profissionais de saúde, tem que ser uma escuta qualificada. Uma escuta qualificada, imparcial, que não julga, que não vai fazer cometer nenhum tipo de preconceito. O que é o preconceito? É aquilo que antecede o conceito e que leva a pessoa mais para o buraco ainda, mais para baixo ainda. É necessário que nós façamos da nossa escuta a escuta que realmente precisa haver em todos os espaços de acolhimento dessa demanda das pessoas com esse tipo de ideação. Se tiver perguntas aí, manda lá. Eu tô olhando aqui, foi colocado mais aquela a respeito do serviço de saúde público, que a gente tenta fazer o máximo possível, né? É um olhar que os novos gestores precisam ter, e a demanda aumenta. E a respeito daqueles números que eu tinha passado para o senhor, às vezes o pessoal pode falar assim, mas aumentou o número, mas também aumentou a população. Mas se você fazer a proporção do aumento, tá? Você vai ver que é muito maior o aumento proporcional ao número de pessoas que hoje existem mais no mundo, né? Então, a gente precisa ter um olhar para isso, e isso desencadeia uma série de outras coisas. Como no caso das redes sociais, por exemplo. Aqui. Posso fazer um parêntese aqui nisso que você está dizendo? Nessa questão da proporção. A questão, eu coloquei 800 mil pessoas, porque eu peguei um dado aqui, né,
da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, né? São dados deles. Você usou outros números levantados pela universidade. Não importa Pela se OMS. era 800 mil, se é 100 mil, o quanto aumentou, não importa. Se uma pessoa está com ideação suicida, já é importante falar sobre o assunto, porque o ideal é que ninguém atente contra a própria vida. Ninguém atente. Porque a vida, ela vale a pena. A vida precisa ser cuidada. O número de pessoas que nascem, qual o número que morrem. O importante é que nós cuidemos da vida. E é nesse sentido que é importante falar do assunto. Mesmo que não fosse um número tão alarmante como esse que nós levantamos aqui, mas que fosse um número muito baixo, valeria a pena ainda assim estarmos discutindo aqui, porque não importa quantas pessoas que morrem por essa causa. O importante é que ninguém morra, né, em virtude disso. Que ninguém morra. Toda vida importa. Nessa questão, às vezes, da pandemia, padre, eu vejo muita gente falar assim, vai morrer velho, vai morrer quem tem que morrer e tal. Aí eu sempre falo assim, mas se ter que morrer, vamos separar da sua família os diabéticos, hipertensos, os idosos, todo mundo do grupo de risco. E aí? Vai morrer aproximadamente 30% desse pessoal. Escolhe alguém aí. É difícil, né? E assim, quando a gente tem, como o senhor disse aí, quando a gente vê, a gente precisa ter compaixão com a pessoa, né? Não é pena. Me corrija se eu estiver errado, padre. Certa vez, uma pessoa me disse o seguinte, uma pessoa na igreja me disse o seguinte: você ter pena é você ver a pessoa sofrer, falar, eu tenho pena. E a pessoa continua sofrendo. Quando você fala que tem compaixão, a palavra paixão vem da paixão, de sofrimento. Né? A paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Quando você fala compaixão, é você ir lá e sofrer junto com a pessoa. E você depois ter o alívio junto com ela, ter essa felicidade junto com ela. Eu me sinto muito feliz, padre. Eu, particularmente, às vezes as pessoas não se oferecem muito para ajudar, para uma conversa, mas eu me sinto muito feliz quando eu consigo convencer uma pessoa a se tratar. Né? Então, quando a pessoa tem pensamento suicida, tem um plano, né? Mas ela não está planejando para agora, a gente tem que deixar que ela fale a respeito, tem que oferecer apoio emocional, tem que trabalhar esse sentimento e esses pensamentos dela, focar nos aspectos positivos da vida. Geralmente a pessoa tem muitos pontos positivos da existência dela, de família, né? A gente tem que realmente se aproximar da pessoa, principalmente os familiares. E hoje tem uma coisa que pesa muito, padre, a gente ia falar de redes sociais, eu acho uma pena, não sei o que o senhor pode discorrer a respeito do assunto, a respeito das redes sociais e do bullying. Não do gordinho, do magrelo, muitas vezes com fotos íntimas. Fotos, vídeos íntimos tem sido assim uma coisa entre os jovens e tem sido fator de suicídio sim, padre. O que o senhor colocaria nessas situações assim? O que o senhor teria para falar para a gente? Antes de falar disso, eu posso só fazer um adendo aqui, retornando só um pouquinho ao aspecto anterior. Questionando aí. Então, a questão da compaixão. E que você colocou assim, de uma maneira muito bem, colocou muito bem, de ir lá sofrer junto. E estarmos ao lado. O que é isso? Ou seja, compreendo e não sinto pena e não faço nada, mas eu me coloco ao lado. Olha, eu estou aqui, você não está sozinho. Existe esperança. Né? Procurar mostrar esse lado positivo, que você colocou muito bem com outras palavras. Né? Ou seja, eu estou aqui do seu lado. Isso que importa. E quanto a essa questão, isso é misericórdia. Ou seja, eu estou compreendendo que a pessoa está sofrendo, mas eu acolho esse sofrimento. Eu não deixo jogado à própria sorte, né, essa pessoa. E com relação a esses vídeos que você colocou, né, entre os adolescentes, que pode ser causa de suicídio. O chamado bullying, né, é um bullying que se dá mediante as redes sociais. Não só esse, mas qualquer outro. Tudo aquilo que possa denegrir uma pessoa, que possa entristecer,
tudo aquilo que possa fazer com que uma pessoa se sinta mal, se sinta triste e que caia numa situação doentia, de ansiedade, de doença, tudo isso, na realidade, tem que ser combatido, conversado, discutido entre nós e, sobretudo, combatido não com mãos de ferro, mas através da conscientização, de meios como esse que estamos fazendo. Se existem pessoas que estão publicando fotos íntimas de alguém e levando essa pessoa, então, a um sofrimento, uma chacota através de outros, nós estamos aqui, por exemplo, debatendo uma questão importante, que é a questão da saúde de todos. A saúde e discutindo a vida. Então, precisamos criar espaços de conscientização. E combater regras são importantes, mas falar sobre o assunto, discutir sobre o assunto em todos os espaços, nas igrejas, sim, nas igrejas, discutir sobre o assunto nas escolas, em todos os espaços aos quais isso possa ser possível, é necessário discutir. Aquilo que possa levar o ser humano a viver uma situação de morte, mesmo antes de uma ideação, mas já está vivendo um sofrimento, precisamos fazer com que isso acabe, ajudar a combater isso tudo. Eu sei que isso pode gerar o tipo de comportamento suicida. O que é o comportamento suicida? É um comportamento desesperado. Ou seja, eu vejo uma situação que me faz sofrer, entre as quais também o bullying, né? O bullying, uma situação que me faz sofrer, não vejo possibilidade de adquirir ajuda, não vejo uma saída para o assunto e, de repente, posso começar, então, a ideações. Vai gerando crença disfuncional, pensamentos disfuncionais. O que é um pensamento disfuncional? Um pensamento que não produz vida para mim. Pensamento disfuncional é um pensamento que me faz sofrer, que gera acontecer isso. Pode me levar. Você citou muito bem que uma pessoa possa ter um pensamento suicida e ainda não ter um plano. É um risco médio. É um risco médio esse. Esse é o famoso risco médio. E que é preciso acolher, conversar, dialogar, mostrando, sobretudo, tem também esse aspecto de estar ao lado. Estou ouvindo. Não, assim, tem um outro sinal também que a gente acabou esquecendo de comentar, é o sinal da pessoa não dar valor à própria vida. A pessoa, principalmente jovens, a pessoa começa a fumar, o uso de drogas de forma intensa já, porque muitas vezes a pessoa evolui, alguns problemas vão ocorrendo na vida da pessoa, ela vai evoluindo, ela começa com álcool, depois ela passa para uma maconha ou uma substância química que seja, ou até mesmo, isso não tem uma escala, né? A pessoa vai utilizando ali, não é uma obrigatoriedade, não é uma linha, e a gente tem que se atentar muito a isso, né? Às vezes a pessoa se acidenta de carro, de moto, a pessoa não está nem aí, bebe em demasia, está sempre chegando e sempre se machucando ao seu corpo, e esse é um sinal de que ela não está valorizando a vida dela. Tá? Isso é um sinal bem claro. Eu posso fazer aqui, padre, antes do senhor comentar, teve uma pessoa aqui que fez um comentário, não vou identificar ela, comentou aqui, está aberto, mas eu não vou identificar ela. Ela falou que ela não se sentiu acolhida no serviço do CAPS, né? Que ela se sentiu mal, que ela, né? E hoje ela faz acompanhamento fez acompanhamento numa outra instituição pública e hoje faz em uma outra parceria pública também. Então, não é assim necessariamente que o CAPS não é capaz de atender e nem que os profissionais sejam ruins. Mas quando se tem uma demanda muito grande no serviço, se você chegar lá no McDonald's e eles são conhecidos por servir o hambúrguer mais rápido, mas se você colocar o mesmo tempo para eles servirem um hambúrguer e 100, 300 pessoas na fila, o hambúrguer não vai sair do mesmo jeito, não vai sair bacana, ninguém vai gostar de ser atendido e o profissional está sob uma pressão muito grande. A gente não pode analisar só essa questão também. Os profissionais também precisam estar preparados, mas a demanda precisa, né, ser
ela precisa ser coerente com a capacidade da instituição. Então, só respondendo essa moça, que a questão é complexa. A gente precisa trabalhar desde já, não só em cima de um único serviço ou em cima dos profissionais, mas a gente ver como um todo. Essa é a ideia do nosso debate hoje, é ver como um todo. Eu, como pré-candidato, tenho um olho muito grande para isso. Em breve vou colocar bastante propostas sobre isso, mas hoje o foco é no geral, é a gente tratar da situação mesmo, né, que a gente tem hoje. Exatamente, olha. E você citou aí o McDonald's, né? O McDonald's não, o Burger King. O McDonald's é a mesma coisa, né? São É a franquias mesma diferentes. coisa. Não é bem Se der exatamente a os dois, mesma eu não sei coisa, qual é né? qualquer outro. É. Mas essa situação que você colocou, eu já passei e senti essa diferença. Por quê? Se existe muita demanda, e vai servir mais rápido, mas o modo como será preparado não vai ficar tão perfeito como se tivesse somente eu ali para ser atendido. Iriam caprichar um pouco mais na preparação daquele lanche. Da mesma maneira, então, quando se vai num serviço público, comigo em hospitais, de chegar lá, o atendimento de repente demorar bastante. Mas por quê? Porque existia uma demanda grande e eu passava horas esperando ali, né, para ser atendido. A princípio pode parecer assim, mas não estão se importando comigo. Não necessariamente. Não necessariamente isso está acontecendo, porque está se fazendo o que se pode. O profissional, às vezes, ele está passando também por um momento de estresse ali, naquela situação de alta demanda, ele tem que dar conta do recado, mas ele também está vivendo um estresse. Até ele precisa cuidar da sua saúde mental. Mas a todos nós, o importante é que existem os serviços, é necessário procurar, mas não deixar para a última hora. Não deixar para a última hora, aos primeiros sinais de alerta, ou seja, falou alguma coisa, meio que dizendo adeus, né? Falou alguma coisa, é conversar sobre o assunto, é encaminhar para alguém, encaminhar para um serviço, fazer um acompanhamento psicoterápico. E existem muitos campos. Por exemplo, aqui em Londrina nós temos aí a Unifil, tem a própria Pitágoras, tem a Unopar, todos eles trazem serviços de acompanhamento psicológico, a própria Universidade Estadual de Londrina, esses serviços todos mas é sempre necessário observar assim, se tem muita demanda, é lógico que às vezes pode demorar um pouco mais, mas isso não significa que não se queira bem a pessoa que está ali chegando, que não se queira bem. É que aquele que está na fila que está sendo atendido está procurando ser atendido da melhor maneira possível. Então, peço a compreensão da pessoa, né, que manifestou essa ideia. Se, porventura, faltou alguma coisa, provavelmente aquele profissional podia estar passando por alguma tensão, que já vi casos em que o profissional estava tendo um problema familiar ali, e depois, num momento de estresse, aquilo possa vir à tona também. Porque quem está trabalhando numa UBS, num CAPS, não deixa de ser um ser humano, e é lógico, cada um com seus problemas, sim, mas nem sempre é possível, mesmo para um profissional, separar aquilo que é próprio e aquilo que está chegando. Eu já atendi, inclusive, médicos que não estavam nem conseguindo mais exercer sua profissão. Já atendi médicos. E que a pessoa estava numa situação fora da clínica que a impedia de atender bem. E que, inclusive, teve que parar por um tempo. Né? Até achei uma atitude bastante coerente num certo momento, mas que depois pôde retornar à sua atividade profissional. Nem sempre o profissional às vezes percebe que isso tem que acontecer. Existem muitas questões que estão envolvidas. E você é da área de saúde, você sabe muito bem disso, né? Quantas coisas que cada um de nós que trabalha com questões relacionadas à saúde, em que âmbito, né? Ninguém deixa de ter os seus problemas e ninguém deixa de ter as suas angústias também, né? Ninguém deixa de ter, num certo sentido, os seus demônios aí dentro de si, né? Que precisam também ser tratados. Sim. E aqui... Sim. Eu vou colocar aqui, padre, uma coisa que aconteceu há mais ou menos uns 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, lá na nossa rede de trabalho, que a gente fala entre todas as unidades de saúde, a gente chama de rede de trabalho.
Mas o menino chegou, residente, né, o médico residente, ele chegou muito empolgado para trabalhar com saúde pública. Precisa de ver, padre, que humildade do menino, sabe? Gente boa no último, brincava com a gente, piadista. Foi, acho que 2 meses. Esse menino pediu, falou, ó, para mim não dá saúde pública. Por quê? Aí eu conversando com ele um dia lá, a gente tomando um cafezinho, ele falou, cara, não dá, eu tô vendo o problema e eu não consigo resolver, eu não tenho ferramentas para resolver. Entendeu, padre? Então, ele se sentiu ali impotente, ele abandonou o barco. Entendeu? Então, olha a situação do profissional. Ele foi muito coerente, porque ele falou, eu não consigo. A gente tem a maioria dos profissionais ali sabem rebolar e tudo mais, né? Muitas vezes, quando chega, eu estou no balcão ali, tem 2, 3 pessoas atendendo junto ali, às vezes eu tenho muita facilidade para me socializar, eu fiz alguns cursos e também, sei lá, acho que isso é da minha natureza, sabe, padre? Esse meu jeito. Mas às vezes chega e bate com um colega nosso, o paciente chega quente e já, às vezes o cara ali também ele não está num dia bom, os dois entram em atrito, eu coloco panos quentes, né? Ah, porque ele me falou isso, ele tem que me servir, ele é funcionário nosso. Eu falo assim, ó, calma, às vezes a pessoa não está num dia bom também, às vezes o senhor não está num dia bom, o senhor está aqui na unidade de saúde, o que o senhor precisa? Porque de repente o senhor também está com um problema grave, vamos tentar se ajudar. E aí você traz a pessoa para o seu lado. Já vi gente pedir desculpa, padre. Já vi gente pedir desculpa lá dentro da unidade de saúde, né? Então, a gente tem que compreender o ser humano. Hoje, tudo muito, eu tenho a razão, eu sei, eu entendo de lei, eu entendo disso. Todo mundo é um doutor na internet, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está lidando com outro ser humano também. Isso em qualquer questão, não é só na unidade de saúde, não. Quando a gente está no caixa do mercado, quando a gente está no posto de gasolina, qualquer profissional, a gente tem que saber lidar com os sentimentos. A gente não sabe como está o sentimento da outra pessoa. Exatamente. Se entendermos que precisamos ter empatia de um para com os outros, né? Uns para com os outros, o que é empatia? Antes de fazer um julgamento apressado sobre alguém, sobre alguma palavra que foi dita, sobre algum comportamento manifestado, sei lá, chegou no UBS, de repente ali a pessoa está um pouco estressada, mas você não sabe se aquela pessoa de repente e que ela está de repente ali naquele momento, né, ter a paciência devida. Então, eu não estou aqui fazendo uma espécie de defesa dos profissionais de saúde, mas eu estou se mostrando que existem sempre 2 lados da moeda. Assim como quem chega está com um certo sofrimento, está com sofrimento e precisa dar atenção, também do outro lado existe aquele que vai atender e que do jeito dele, com as condições dele, ele vai tentar fazer o melhor. Nem sempre esse melhor supre as expectativas, nem sempre esse melhor supre as expectativas. Mas isso não quer dizer que necessariamente esteja querendo mal, que não esteja uma pessoa má, que não esteja compreendendo ou se importando, né? Porque principalmente agora nesse período de pandemia, né, nós vemos quanto estresse, o medo, a incerteza de todos nós, né? De todas as pessoas ligadas também à área da saúde. Vemos pessoas que são da área de saúde, mesmo médicos, que também morreram, dando ali a vida, num certo sentido, para aliviar o sofrimento de alguém, né? E dessa maneira também, né, quando lidamos com pessoas, nós temos que entender que, tanto de um lado quanto do outro, é preciso haver humanidade. É preciso humanizar os atendimentos cada dia mais, como gestos como esse que você disse, inclusive uma pessoa, né, de repente até a pedir desculpa porque você criou consciência de que aquela situação é muito mais drástica do que necessariamente aquela pessoa estava imaginando e que não era uma simples falta de vontade, né? Então é necessário humanizar cada dia mais os nossos postos, as nossas UBS, os nossos CAPs, né? Todos os serviços, mas também cada pessoa deveria também fazer uma revisão de vida no sentido de até onde eu estou sendo ser humano,
Até onde eu estou vivendo humanidade? Não podemos tratar o Eu estou tendo outro, compaixão, né? Eu estou tendo compaixão, empatia. estou tendo empatia. É necessário que cada um de nós busque, digamos assim, essa cura para quê? Para os males aqui que está aqui dentro, para que tudo possa ser humanizado, tudo possa ser melhorado e, de fato, combatido aquilo que está no mal, na raiz de todos os males. E o que está na raiz de todos os males? Posso? Muitas vezes situações que envolvem até mesmo uma falta de compreensão de quem é. E aqui, uma compreensão de si mesmo, um autoconhecimento. E aqui volto, vale a pena buscar esse autoconhecimento e nada como uma boa terapia. Nada como uma boa terapia. Estou falando por experiência própria. De verdade. Pode dar. Eu posso ler um comentário aqui? Pode. A Flaviana, ela colocou aqui um comentário bem interessante. O suicida quer tirar a dor e não a vida dela. Ele pede ajuda em pequenos detalhes e as pessoas em volta devem ter ampliado a sensibilidade de entender que ela precisa de ajuda, de um abraço, para poder saber que pode contar a curar a dor, sair desse caminho sem saída, ou seja, a família tem que ter uma base e uma estrutura para isso. Os atendimentos e serviços precisam de uma melhora para o paciente ou para a família, né? Atender a família. Muito bem, Fabiana. O senhor quer, sobre esse comentário, acho que a gente já falou. Com certeza. Mas assim, a Flaviana, eu não sei qual é o sobrenome dela, de repente até algum parente meu, que eu tenho uma sobrinha chamada Flaviana. Flaviana e Roberto. São sobrinhos, viu? São sobrinhos. Obrigado por estar nos acompanhando. Que bom. De fato, toda pessoa que está com ideação suicida, ninguém quer cometer suicídio porque é uma espécie de masoquista. Ninguém quer sofrer, ninguém quer tirar a vida por tirar a vida. Ninguém quer algo dessa natureza. De fato, a pessoa está sofrendo. Existe um sofrimento. E retomando aqui aquele livro que eu citei, né, Anatomia da Melancolia, existe um inferno dentro da pessoa, que a pessoa está vivendo, dores dos mais diversos tipos que possam estar acontecendo ali e que precisam ser investigados para se saber a causa, saber a natureza, saber como lidar. E conhecendo esses sofrimentos, aí trabalhar a raiz. Ela quer acabar com esse sofrimento. E, de fato, a Flaviana tem razão. A pessoa quer acabar com a dor. E essa dor precisa ser extirpada através de ajuda. Ninguém é uma ilha. Essa ajuda precisa ser buscada fora. Ninguém é uma ilha. E, nesse sentido, é necessário aproximar-se dessa pessoa com a compaixão, estando ao lado. Compaixão significa, então, a paixão estando ao lado da pessoa de coração. De coração. Você não pode sofrer com a pessoa, né? Exato. Mais do que sofrer, eu diria acolher. Acolher realmente a pessoa. Acolher essa pessoa, estando ali ao lado dela e mostrando com o seu gesto a seguinte ideia: eu estou aqui, do seu lado. E esse acolhimento, de fato, assim como ela mesmo bem colocou, esse acolhimento perpassa também pelo acolhimento da família. Ou seja, como é que está essa família? Como que ela está? Qual o histórico dela? Existiu ideações suicidas no passado dessa família? Ou seja, tem que estar envolvido, né, também, que desenvolve uma possível depressão ou alguma comorbidade. Essa pessoa já falou antes. Como que é o ambiente dessa família? Será que não é um ambiente muito tenso e que possa, digamos assim, estar desencadeando, sendo um gatilho para um tipo de comportamento suicida? É preciso cuidar de um todo. Você usou aqui na sua fala, Rodrigo, a expressão todo. E é exatamente. Ou seja, como que é a sistemática da família dessa pessoa? Ela funciona ou não funciona? Ou seja, os pais, como é a convivência ali dentro? Como que está? Porque, de repente, essa pessoa pode estar vivendo num ambiente profundamente tenso, que gera profundamente sentimentos
pensamentos e dores profundas no seu interior ser compreendidas mais e mais profundamente. E esse cuidado é com todos. Estou ouvindo. Eu vou colocar aqui, esses dias, a experiência de uma amiga, que eu conheço do ambiente de trabalho, e ela conversando com outro médico, aí, ó, o que você é? Sou médico da família, trabalho numa UBS. Tá. Geralzão, assim, clínico geral. Ela falou, não, eu sou médica da família, né? E tem a especialidade do médico da família. Então, no nosso serviço da Unidade Básica de Saúde, quando a gente faz a visita do PSF, que a gente chama, que é o Plano da Saúde da Família, a gente vai analisar uma doença, às vezes a gente vai ver o acamado, e muitas vezes, e a gente tem até, muitas vezes tem que conversar com o cuidador do paciente. Uma vez eu cheguei numa situação de uma senhorinha que já estava acamada há muito tempo, vamos falar assim, que estava nas últimas, né? A gente sabia que ela não tinha muito mais tempo de vida, mas a gente tinha que dar uma dignidade para ela, né? Para ela dormir, para ela descansar, para ela não ter surtos. E aí eu fui conversar com a filha. A filha fumava, a filha não estava muito animada para cuidar da própria saúde. Aí eu sempre coloco assim, falo, quem precisa mais atenção? Sua mãe ou você? Ela, minha mãe. Errado, é você. Ah, mas não, é você. Porque se você adoecer, como que eu fico? Eu tenho duas pessoas para cuidar. Se a sua mãe continuar doente, é eu e você, eu como serviço de saúde, o médico, tudo aqui, nós viemos te ajudar. Mas se vocês duas ficarem doentes, como que a gente faz? Vocês duas caírem na cama? Aí ela parou para pensar, falou, a certo ponto eu sou mais importante que ela. Eu falei, você é mais importante que ela. Então a gente observa as coisas como um todo. Quando chega o médico da família, você chega lá na situação numa casa, a criança tá super mal, obesa, vai ver por quê? Os pais comem e bebem desregradamente, então é tudo um conjunto de coisas, né? Você chega lá, não tem as condições adequadas de saúde, né? As condições adequadas de higiene. Às vezes não é nem pela família não ter poder aquisitivo para isso, não ter rede de esgoto, né? Não ter serviço sanitário, às vezes é por hábito mesmo. Então você tem que analisar isso como um todo. Bom, padre, a live era de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, já estamos em 1h18 e sempre com muitas pessoas na sala, chegou a quase 70 pessoas na sala, passar um pouquinho de 70 pessoas na sala, e então ficou sempre aí entre 45 e 50 pessoas. Foi uma audiência muito bacana para o nosso assunto. Depois eu vou tentar trazer um médico da família para a gente discutir sobre isso também, que engloba toda essa questão de saúde mental, tudo junto. E eu queria que o senhor colocasse aí sobre a live, a conclusão do senhor, assim, as considerações finais do senhor de tudo isso que a gente debateu, dessa participação do pessoal, para a gente encerrar. Ok, Rodrigo. Então, só vou pegar as últimas palavras que você disse aí, que eu acho que são importantes, e vou tomar a meu favor as palavras de Jesus quando ele resume toda a lei. Ele diz que a lei toda, e estamos falando aqui todo o Antigo Testamento, se resume no amor a Deus, né, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então, e aqui vou fazer minhas essas palavras. Nós só poderemos cuidar bem das pessoas e ajudá-las numa prevenção contra o suicídio se estivermos bem. Nós precisamos estar bem para poder cuidar. Então, ninguém cuida. Um cego não vai levar um outro cego para o meio do mato porque não vai funcionar. É necessário que nós nos cuidemos para poder cuidar da vida. A vida é o que vale a pena. Eu agradeço profundamente a oportunidade que você me deu aqui de vir partilhar um pouquinho da experiência como sacerdote, né, e como também, né, estudante de psicologia, que estou concluindo aí já o curso, mas agradecer a todos aqueles que participaram conosco nesta noite e pedir a todos, cuidem-se nesse período de pandemia, cuidem da saúde mental, cuidem do seu espírito também, cuidem do coração, cuidem um dos outros.
usem a máscara se for sair, né? Ou seja, ninguém precisa ficar doente, mas que ninguém se sinta solitário. Estamos todos no mesmo barco, todos nós precisamos de cuidado, vamos cuidar uns dos outros, fazendo com que a vida no meio e que seja de acordo com o coração de nosso Deus. Eu agradeço imensamente. Se você me permite, eu quero dar uma bênção a todos aqui. Então, que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde, que volva o seu olhar bondoso e misericordioso para cada um que aqui nos acompanhou, que faça da vida de todos uma vida saudável e feliz, que todos encontrem a alegria de viver, a alegria de estarmos sintonizados uns com os outros, a alegria de poder partilhar as dores e as tristezas da vida, mas que a vida aconteça sempre no nosso meio, porque ela é dom de Deus, ela é boa e vale a pena. Que Deus abençoe a todos imensamente, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre, amém. E assim, é um prazer, foi uma honra, né? A gente tem que também agradecer a Renata, né? Que teve a iniciativa, teve a ideia da gente fazer esse debate, tá? A Renata Azevedo, a Renatinha lá da igreja, lá da secretaria, ela que teve essa ideia e tá aí por trás da produção, né, Padre, ajudando a gente. E, na verdade, sou eu que agradeço o senhor por todo o conhecimento que o senhor trouxe. Foi, assim, uma coisa fantástica, a sabedoria, a experiência. Eu que não tenho palavras para agradecer, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, Padre. Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe. Vamos nos encontrar. Precisando, me procure. E obrigado a todos que nos acompanharam. Um forte abraço a todos. Virtual, mas é sincero. É de coração. Que Deus abençoe a todos. Amém, Padre. Gente, muito obrigado pela participação. Vou tentar responder todo mundo. Vou tentar olhar todos os comentários aí. Me desculpe, assim, na dinâmica, não dá para a gente dar atenção para todo mundo. Olhei meio, olhei as perguntas. Vocês podem mandar perguntas depois. Está ali o perfil do Padre, está ali, está o meu, e a gente vai conversando, tá bom? Gente, boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais.